Olá, pessoal. Estamos de volta com mais uma edição do Gerson Convida. E hoje, no nosso podcast, nós vamos conversar com uma pessoa que é bastante conhecida já aqui na cidade de Goiverê. O tema do nosso bate-papo hoje aqui vai ser ciência, tradição e cuidado. Tradição porque ela já há 40 anos trabalha na área. Cuidados porque ela cuida da saúde de muita gente. E a ciência é o que ela desenvolve a cada dia na busca de novos exames, novos equipamentos para oferecer para a cidade, para a nossa região, o que há de melhor em termos de exames laboratoriais. Estou falando da nossa convidada, doutora Yara Beleschi de Carvalho. Doutora Yara, do Laboratório Bioclínico, que está aqui com a gente. Olá, doutora Yara, é um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. Igualmente, Gerson, é um prazer muito grande estar aqui hoje para compartilhar com você um pouco da nossa história, do nosso trabalho e do que realizamos no Laboratório Bioclínico. É o Laboratório Bioclínico que já é uma tradição. Quantos anos, doutora? 40. 40 anos? É bastante, é uma história longa aí que a gente tem muito para contar. Mas vamos dizer, vamos começar batendo um papo aqui da doutora Yara. Como é que a doutora Yara se interessou em fazer um curso de bioquímica? Eu sei que você é lá de Ponta Grossa, não é isso? Sim. Então, conta essa história para a gente, doutora. Eu sempre gostei muito da ciência, daquelas experiências infantis que a gente faz. E queria tanto ter um microscópio quando eu era pequena. Meu pai me deu uma lupa. E com isso eu observava os insetos, observava o grão de pólen, coisas assim de criança, né? E sempre gostei muito. E quando eu descobri que tinha uma faculdade para fazer a bioquímica, para estudar química, fazer as reações, eu fiquei encantada. Sempre quis fazer. Uma coisa é o que eu criança. escolhi desde pequena. Ah, legal. E a sua família, vocês são 3 irmãos, é isso? Sim, somos 3. Tá, então conta para nós, tem... Tenho uma irmã que é bioquímica também, só que ela não seguiu a parte de laboratório. Ela fez mestrado, doutorado e acabou sendo professora da universidade. Ela trabalhou tanto na Estadual de Ponta Grossa como na Federal de Curitiba. E o marido dela, por coincidência, também faz a mesma coisa, é bioquímico também. E o meu irmão é o Beleschi, que todo mundo conhece, que é engenheiro civil. Tá certo, então Beleschi, a doutora Yara, e como que é o nome da outra irmã? Eliana. Eliana. Olha aí, são 3 irmãos, 2 estão em Goiverê, né? Fazem parte da história da nossa cidade. A doutora Yara, do Laboratório Bioclínico, irmã do Luiz Beleschi, né? Lá da Mercantil Beleschi, que também é parceiro aqui sempre da programação aqui da nossa emissora. Doutora Yara, você se formou lá na Universidade Federal eu estudei lá Curitiba. E fiz também os estágios todos no Hospital de Clínicas do Paraná, onde tive ótimos professores maravilhosos que até hoje atuam em congresso. Quando eu vou a congresso, eu os encontro por lá. Legal, doutora. E como é que foi essa vinda para Goiverê? O namorado, o esposo, né, o futuro esposo, já morava aqui em Goiverê? Como é que foi esse casamento aí? Não, ele já morava e eu estagiava, fazia meus estudos ainda e estagiava. Aí acabou que nós nos conhecemos e acabamos namorando e se casando e morando aqui. E ficamos aqui por muitos anos juntos. Você veio para Goiverê solteira ou já veio casada já? Eu era noiva, mas eu me casei logo em seguida. Certo. Casou então em Goiverê? Montei o laboratório, deixei tudo arrumadinho. Era um laboratório pequeno, eram 100 metros. Era uma sala pequena, mas era muito bonitinha, muito bem decoradinha a recepção, mas era muito pequeno. Tá e certo. Aí foi crescendo, nós fomos aumentando e hoje ele está são várias salas. Várias salas, né? E sempre com aquele cuidado, né, de oferecer o melhor para os clientes, né, doutora? Sim, nós temos um cuidado muito grande, com as crianças, temos um espaço separadinho e oferecemos sempre bastante conforto,
bastante acolhimento para quem chega e procuramos fazer o melhor possível para todos. São anos de estudo, anos de mudança. Você, solteira, veio para Goerê, casou com um médico, né? Viveram muitos anos juntos aqui, eu acredito que mais de 35 anos, estou certo? Mais de 35 anos, né? E a gente sabe da história do Dr. José Wilson, né? Que temos boas memórias do Dr. José Wilson e da doutora Yara. O Dr. José Wilson trabalhando nos hospitais aqui na cidade e a doutora Yara sempre no laboratório bioclínico. Você se sentiu realizada quando veio para cá e montou esse laboratório, Yara? Você falou que desde criança você pensava em já conhecer as coisas, né? Aquelas experiências na escola, fez a faculdade. E nesse tempo todo, você, quando chegou em Goiuerê, começou a sua vida, que falou, não, é isso que eu quero e é aqui que eu vou ficar. Estava feliz naquele momento? Era isso mesmo que você esperava? Era. Eu sempre gostei muito, queria ter um laboratório e comecei com ele pequenininho, trabalhando e fui me realizando. E à medida que eu ia me aprimorando, estudando cada vez mais, sempre participei muitos congressos, até hoje vou. E fui comprando equipamentos mais modernos, todo ano trocando, que a gente faz até hoje, né? Você procura sempre pegar o melhor para seu trabalho. E com isso, eu já de início apaixonei por Goiuerê. Eu estava feliz, eu tinha casado, eu tinha montado meu laboratório. Estava ótimo para mim, maravilhoso. Eu só ficava longe da minha família, mas lá nós íamos sempre que podíamos. E ele também era da família do Rio de Janeiro, longe. Ele era do Rio de Janeiro? Era do Rio de Janeiro. Doutor ele se formou lá na Federal do Rio. Do Rio de Janeiro. E daí veio trabalhar em Goiuerê. É a vida. A gente diz, é um encontro que ninguém supunha, né? Um de cada lado, tão longe, nos encontramos e viemos para cá. A senhora já recebeu, às vezes eu vou chamar você de senhora, e às vezes você, né? Já estamos aí quase que na mesma idade, né? Tá bom assim. Doutora Yara, você já recebeu vários reconhecimentos, né? Pelo laboratório, como profissional bioquímica. O que é isso, né? Como é que você se sente nesse momento de ser reconhecida pela cidade nas diversas pesquisas aí que foram feitas, né? Afinal de contas, o laboratório bioclínico é uma referência na nossa região. Como é que você se sente quando recebe esses prêmios aí? Eu e minha equipe nos sentimos muito felizes, porque todos lá, eu tenho uma equipe muito boa e todos se dedicam totalmente. A gente sabe bem e vê como eles merecem muito reconhecimento e nós nos sentimos muito felizes. Bem, o laboratório é uma referência na região. Você já falou que você estuda todos os dias, né? Vai nos congressos, participa, né, do dia a dia do laboratório com uma intensidade incrível e faz com que esse laboratório seja uma referência regional. Está dentro daquele padrão que você sonhou, Yara? É isso mesmo? Nós queremos mais. Você quer conhecer mais, você quer saber mais, você estuda muito. Nós estudamos muito. Toda a equipe nós fazemos muito treinamento com eles e as aulas que nós fazemos online, eles fazem junto com a gente. Isso é importante para aumentar o conhecimento deles, para eles saberem como se portar com os pacientes, quais as respostas que eles têm que dar. E eles são ótimos. Nós temos uma equipe maravilhosa. E quero já aqui aproveitar e dar os parabéns para toda a equipe lá do Laboratório Bioclínico, né? A gente tem um atendimento especial ali no Laboratório Bioclínico. Nós e toda a comunidade de Goiuerê e da região. Como é que é a rotina dentro do laboratório, doutora? Porque os exames exigem uma concentração, exigem ali um trabalho. Como é que é esse processo? E eu queria saber ainda se a doutora Yara acompanha esse processo pessoalmente. Como é que é isso lá dentro do laboratório? Sim, a gente precisa acompanhar porque a qualidade não pode cair, né? Mas todas elas todas são muito bem treinadas, as moças da coleta são ótimas. Nós temos um equipamento também que é americano para escanear as veias.
Então, é muito fácil encontrar qualquer veia difícil, você enxerga ela. E aí você vai sempre funcionar melhor, e elas usam, na necessidade que houver, elas estão usando. E todas elas são muito dedicadas, desde a recepção, as da coleta, e procuram sempre fazer o serviço da melhor forma possível, da mesma forma que nós lá dentro. E tudo é acompanhado diariamente. Nós fazemos um balanço diário do atendimento, dos processos, dos resultados, e tudo é minucioso. Doutora Yara, muita gente sente medo de fazer exames, né, de ir no laboratório, fazer a coleta do material. Qual que é a mensagem que a senhora pode deixar para essas pessoas que têm medo? E eu estou certo nessa afirmação, que muita gente tem medo mesmo? Muito, muito. Mas nós procuramos acolher o paciente, explicar sobre o exame e fazer com que ele se sinta à vontade, explicando tudo direitinho para que ele entenda o que ele vai fazer. E nesse acolhimento, nessa explicação, eles vão se relaxando um pouquinho e aceitando melhor, e acaba que ninguém sente dor ali na hora da coleta, não sente medo. E a gente está lidando com pessoas, a gente sabe que ali tem uma história, tem muita coisa que assusta às vezes, mas o importante é fazer os exames. Tem alguma história emocionante aí que você lembra para contar para a gente, de pessoas que tem vamos dizer assim, tem um bloqueio quando chega no laboratório para fazer o exame, doutora? Tem. Existem, nós temos inclusive alguns clientes já adultos que têm medo de quando vê sangue desmaia. Mas se você conversa, acolhe essa pessoa muito bem e faz de formas que ela nem sinta. Nós temos umas meninas que fazem a coleta que eu digo que elas são encantadoras de criança, porque elas conversam com a criança, conversam de tal forma que a criança volta e quer a tia fulana ou a tia beltrana, porque elas se sentiram bem e coletam ali tranquilamente. Crianças que tinham horror de coleta de sangue. E é assim que a gente procede, né? Procurando acalmar os pacientes. E tem dentro do laboratório um espaço especial para as crianças, né, doutora? Sim, eles podem brincar. Nós deixamos eles primeiro à vontade, que brinquem um pouquinho, tem uns brinquedos interessantes ali para eles e tal. E depois que eles já relaxaram, perderam o medo, aí eles vão para a coleta muito mais calminhos e ocorre tudo bem. É muito difícil uma criança que chore. Tem as que choram, mas elas já estão menos com medo do que... E acontece às vezes, as mães passam por lá e... eu cheguei aqui só para conversar, mas minha filhinha disse, não está na hora de eu repetir meus exames? Olha que bacana. Já aconteceu isso. Olha que bacana. Agora, tratar com os clientes nos resultados negativos, aquele resultado que vai doer, trazer um resultado que muitas vezes as pessoas não querem, doutora. Como é que é essa relação, como é que é esse sentimento, como é que vocês do laboratório trabalham a apresentar um resultado que muitas vezes não é aquilo que o paciente gostaria de receber, né? Isso é uma hora muito difícil, porque você sabe que aquele resultado vai trazer uma angústia para a pessoa, vai ter um impacto muito grande na vida dela. E nós sabemos que atrás de um paciente, de um exame, tem uma história, tem uma vida, e nós temos que fazer com o maior cuidado possível, mas infelizmente tem que ser dito. Acontece, nós não gostamos nem um pouco de resultados que não sejam bons para o paciente, mas às vezes acontece. Nós sofremos junto. Sofre junto, né, doutora? Sofremos junto. É difícil dar uma notícia triste para o seu cliente, né? Muito. E às vezes você você tem que preparar a pessoa de uma forma, ela já percebe que a coisa não é legal, e isso é muito triste para ela e para nós. Tá certo. Quem faz o exame lá, na hora de dar o resultado, angustiante, Sofre né? Junto. Sofre junto, tá certo. Junto. Agora,
Vamos falar de alguns exames aí, olha, né? E que eu sei que o pessoal do Laboratório Bioclínico e a doutora Yara, coordenando todo esse trabalho, faz com uma habilidade muito grande. As pessoas têm dúvida com relação a jejum. Os exames hoje ainda exigem que o paciente vai fazer o exame em jejum, doutora? Como é que é essa situação aí? Explica para a gente. Tem alguns exames que é necessário, precisa do jejum para que o resultado seja um resultado adequado. E esse jejum deve ser de 8 a 10 horas. Não pode ser muito grande, porque se passa muito tempo, modificam as reações do corpo, né? Os hormônios têm uma diferença. Então, nós sempre falamos que é melhor perguntar, tomar as instruções. A gente explica muito bem quais são as necessidades do preparo. Tem casos que alteram se a pessoa vai na academia um dia antes. Então, ela precisa, nesse caso, que vai fazer esse exame, não ir à academia. Se ela for, pode alterar. E se alterar, ela pode tomar um medicamento que ela não precisa. Devido ao exercício físico, né? E tem outros que, às vezes, existe o caso que precisa fazer um repouso antes da coleta. É necessário, a pessoa fica deitadinha um pouquinho e tal, aí coleta o sangue. E outros não precisa jejum. A maioria deles não. Esse tempo, 40 anos do laboratório, mudou muito a maneira como se fazia o exame lá 40 anos atrás e faz hoje, doutora? Totalmente. As máquinas que se usa hoje são muito mais evoluídas. Mudou tudo. Totalmente. E essa questão do jejum? Mudou também ou não? O jejum não, porque, por exemplo, se o paciente é diabético, se ele se alimentar, a glicemia dele vai dar bem mais alta, porque o alimento vai elevar. E então não podemos tirar o jejum. Agora existem outros exames, vai dosar uma ureia, uma creatinina, pode coletar. Um hemograma não é muito aconselhável após o almoço, porque na hora da digestão as células o sangue vai ajudar na digestão da pessoa. Então pode dar umas pequenas variações, mas dá pequenas. Se for emergência, pode ser coletado a qualquer hora. Tá certo. Agora vamos falar da questão dos exames de rotina. Eu sempre vejo que o laboratório bioclínico pede para que as pessoas façam o check-up anual. Quais são os exames que são necessários realmente a gente fazer todo ano, doutora? Isso depende um pouco da vida que a pessoa leva. Por exemplo, se ela trabalha com produtos tipo solventes ou coisa assim, ela terá de dosar todos os metais que vão naquele solvente. Depende do tipo de trabalho dela. Mas um hemograma é importante fazer pelo menos uma vez por ano para verificar as dosagens, o lipidograma, os hormônios. Lá no laboratório, nós fazemos pacotes mensais diferentes. Então, em determinada época, fazemos exames que denunciam algum problema de coração. Aí depois ela, claro, se der alterações, ela vai procurar um cardiologista, vai fazer os outros exames de imagem, mas se der tudo normal, ela está tranquila. Ela passa pelo médico dela, mostra e ele vai decidir que maneira ela vai seguir. E nós fazemos os hormônios. É necessário muitos exames porque você precisa dosar os hormônios de tireoide periodicamente. Precisa dosar as funções renal, função de fígado, e assim. As pessoas têm essa consciência, doutora, ou ainda Muitos ou é pouca gente que vai buscar o exame de rotina? Não, a maioria tem. Procura já? A maioria das Olha, pessoas. que bacana, isso é bom. As pessoas são bem informadas de um modo geral e elas procuram fazer e procuram soluções caso haja pequenas alterações que às vezes nem é necessário, mas elas se preocupam, a maioria das pessoas. Olha que bacana, isso é uma notícia boa, viu, doutora? É bom, porque todo mundo está se cuidando. Está se cuidando, né? O povo está se cuidando. Agora,
Tem alguns exames que precisam ser feita a coleta na casa do paciente. Tem pessoas acamadas, pessoas que de repente não têm como deslocar até o laboratório. O laboratório bioclínico faz esse tipo de atendimento, doutora? Faz. É só agendar com antecipação que é feita a coleta. É marcado o horário que vai e faz a coleta. Uma outra comodidade que também o tempo nos proporcionou foi o resultado online. O laboratório também foi pioneiro aí em fazer com que o paciente receba o exame em casa, né, doutora? Sim, fornecemos. A gente, na hora da coleta, fornece uma senha e o login. E o paciente coleta. Logo que vão ficando prontos, porque todos os exames, à medida que eles ficam prontos, eles já estão disponíveis para o paciente no momento. Muitas vezes é dali 2 horas, 3 horas, alguns demoram um tempinho mais, mas todos ficam disponíveis. Doutora Yara, vamos falar de um assunto que eu sei que você conquistou ao longo desses 40 anos, que é a confiança. Como é que a gente precisa fazer para saber se aquele laboratório que eu estou fazendo o exame realmente é confiável? No nosso laboratório, nós temos um extremo controle de qualidade. E isso é feito diariamente. Antes dos aparelhos começarem a funcionar com o sangue dos pacientes, nós passamos todos os controles, verificamos e, estando tudo certinho, começa a trabalhar. Se tiver alguma alteração, fazemos nova calibração. Isso em todos os exames. E isso nos dá uma certeza que estamos trabalhando exatamente como deve ser feito. Porque nós sabemos que atrás de um exame tem uma pessoa, tem uma vida, tem uma história. E, para isso, nós temos que trabalhar com muita segurança e muita responsabilidade. Tem alguma dica que a doutora Yara pode falar? Olha, cuidado em fazer os exames em tipo de laboratório que, às vezes, não tem todo esse cuidado. É importante sempre olhar a história do laboratório, verificar direitinho quais são os cuidados que tem. Essa é a impressão que todos devem ter, né? Tá certo. E por ser aqui no interior, doutora, nós deixamos a desejar com cidades maiores, com centros maiores, um laboratório aqui no interior, aqui em Goiânia, um laboratório lá em Curitiba. Nós deixamos a desejar, ou o laboratório bioclínico hoje tem uma estrutura capaz de dar um atendimento e resultados precisos aí, aquilo que o paciente precisa? Não, para se ter um bom resultado, tem que ser feito um bom serviço. Para isso, todos os laboratórios têm essa capacidade, desde que façam os controles que tenham. Nós temos a acreditação laboratorial, que é uma acreditação da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Eles vêm, ficam 1 semana, 5 dias, no mínimo, verificando o seu trabalho. Eles olham todos os equipamentos, verificam todas as calibrações, verificam tudo, fazem um inventário geral de tudo que você faz e, com isso, você tem ou não. Nós, todo ano, eles vêm e renovam o nosso título. Isso dá uma segurança para nós e para o paciente que procura o bioclínico. Agora, a doutora Yara está à frente de um negócio importante, que é uma empresa que hoje já emprega diretamente 13 pessoas e você administra um negócio importante. Como é que é trabalhar no meio, grande maioria, mulheres? E como é você, a Yara, cuidando de toda essa equipe, doutora Yara? Com muita dedicação, é desafiador, mas a gente consegue com muita dedicação, muito cuidado, muito estudo sempre e, graças a Deus, estamos muito satisfeitos. Esse mês de março é o mês das mulheres, né? Sim. Vocês certamente têm essa mão, né, de cuidar de uma equipe. São quantas mulheres nessa equipe de 13 lá no laboratório? Só tem um homem. Só tem um homem? Então fica mais fácil. Ou fica mais difícil, doutora? Não, é muito bom. A nossa equipe é muito boa. Nós temos somos uma família.
Uma família, olha que bacana isso que a doutora Yara nos fala aqui. Doutora, e o que você pode orientar, né, as mulheres que estão nos ouvindo, estão nos assistindo nesse momento, para que elas realmente empreendam, para que elas estejam à frente dos negócios, que elas possam também administrarem e administrar bem uma empresa como é o Laboratório Bioclínico? Para qualquer empreendimento, a pessoa tem que fazer um planejamento, estudar sobre isso bastante e ter fé, coragem e tentar fazer, que todo mundo consegue. É só levar no capricho que vai dar certo. 40 anos de história, dá para olhar para trás e falar, olha, eu fiz isso e estou à frente do negócio, né? Uma mulher... Estou feliz e quero fazer muito mais e melhor ainda. Olha aí, doutora Yara, do Laboratório Bioclínico aqui em Goiânia. Doutora, e o amanhã? Você já falou que os filhos estão lá em Curitiba, não é isso? São 2 médicos e um advogado. Sim. Aí são 3 filhos. Estão lá na capital do estado. E a doutora Yara, como é que pensa aí o Laboratório Bioclínico para o futuro, doutora? Eu penso que cada vez ele será mais equipado. Certamente vamos adquirir equipamentos, sempre os lançamentos, para termos uma análise da melhor qualidade possível e sempre melhorando e sempre fazendo todo o nosso trabalho com os pacientes da mesma forma. Olha que bacana isso. E hoje, dentro do que tem no Laboratório Bioclínico, a senhora tem algum projeto importante? Falar, não, eu preciso ainda para o meu laboratório ser melhor conceituado, mais do que já é, claro, aqui em Goiuerê. O que você pensa nesse sentido? Temos muitos projetos. Todo ano, no fim do ano, nós reunimos a equipe e pensamos qual será a nossa meta no que vem. E nós temos muitas metas para atingir esse ano ainda. O que tem de bom lá, doutora, que de repente a gente pode já anunciar aqui? Não, por enquanto é segredo. É segredo? Não pode contar tudo não, né, doutora? Por enquanto não dá. Esse é a marca do negócio também, né? Não pode... Não dá para divulgar porque não foi feito ainda, mas está no projeto e a gente, se Deus quiser, esse ano faremos. Tá certo. Você falou que... veio para Goiuerê, gostou da cidade, está aqui há 40 anos. E gosto muito daqui. Gosta muito daqui, né, doutora? Gosto muito e fico muito honrada, muito feliz em participar da saúde das pessoas, em poder ajudar nessa parte de Goiuerê, da região. Atendemos muitas pessoas da região também. E eu me sinto muito honrada com isso, porque eu gosto daqui. A questão da saúde é um ponto importante, né, doutora? Você que... por muitos anos esteve ao lado de um médico, acompanhou a evolução da saúde e hoje a gente vê que, né, a população carece ainda de muito atendimento, né? Muita coisa. E a saúde é nosso bem indispensável. Nós temos que cuidar bem dela e ter quem cuide bem também, né? Se a senhora pudesse resumir a sua história, a sua trajetória nesses 40 anos do Laboratório Bioclínico aqui em Goiuerê, o que você poderia falar para a gente aí, doutora? Eu digo que cuidar da saúde é um ato de amor. E nós estamos aqui no Laboratório Bioclínico para cuidar da saúde de cada paciente, com muita responsabilidade, carinho, compromisso. Porque o Laboratório Bioclínico é muito mais do que fazer exames, é cuidar das vidas. Muito bem, olha aí que, né, frase bacana para a gente estar falando aqui para o pessoal que está nos assistindo e conhecendo um pouco da história da doutora Yara aqui em Goiuerê. Doutora Yara, essa sua vivência no laboratório nos dá também muita segurança para a cidade de ter um laboratório de referência como o Laboratório Bioclínico. E a gente sabe também que muitas vezes, né, as pessoas querem um resultado que seja, vamos dizer, satisfatório para ele. Mas o Laboratório Bioclínico tem essa responsabilidade, né, de apresentar um resultado preciso. É aquilo que realmente o exame está oferecendo. Então, toda essa dedicação, né, doutor? É a nossa obrigação fazer a coisa corretamente. Né? Fazer a coisa corretamente. Doutora Yara, olha, a gente poderia ter que conversar sobre tantos outros assuntos, mas eu me dediquei a falar diretamente sobre o Laboratório Bioclínico,
porque a gente sabe do seu compromisso, da sua habilidade em trabalhar nessa área e há 40 anos, sempre fortalecendo, né, o trabalho que vocês fazem para a comunidade goiaverense. Então, eu quero muito agradecer a sua participação aqui no nosso podcast, agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Foi uma honra conversar com você aqui no nosso bate-papo. E eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem especial para quem está nos acompanhando, então. Eu agradeço muito, Gerson. Gostei muito de vir ao seu programa. Foi uma honra. E eu peço às pessoas que todo mundo sempre deve se preocupar muito com sua saúde, cuidar da sua saúde e nunca desistir dos seus sonhos, que sempre é possível conseguir. Olha aí. Muito bem. Gente, eu quero agradecer a sua participação, você que nos ouviu, você que nos acompanhou, e peço para você compartilhar, né, dar um like aí no nosso podcast, compartilhar e divulgar. E na próxima semana vamos trazer mais um convidado especial aqui no podcast Gerson Convida. Doutor Yara, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, Gerson. Obrigada.